Na França, esse processo revolucionário, ao contrário da Inglaterra, ao contrário das 13 colônias, ele ocupa praticamente um século. É um século de revolução e contra-revolução. Qual é o elemento? O elemento que surge desse processo que vai fazer com que a Revolução Burguesa na França, enquanto um processo, só vá se consolidar quase um século depois, né? É justamente a irrupção das classes populares, das camadas médias, no processo revolucionário, né? E isso é marcante, né? E nós podemos aqui dividi-los em 12 momentos de luta, de alianças de classes que são explicitados com maior ou menor contundência, né? A primeiro, nós poderíamos dizer que é o chamado processo pré-revolucionário. E aqui eu chamaria a atenção de vocês, né? Porque o iluminismo, no caso da França, diferente de outros também, tem grandes pensadores, as ideias também são produzidas, mas na França um conjunto de intelectuais, de pensadores, de pesquisadores, de cientistas, que se agrupam no chamado iluminismo, que é um determinado período que antecede a Revolução Burguesa, né? Onde produz ideias as mais diversificadas, porém, o que destaca nela é a defesa da ciência, é a defesa do conhecimento científico. E, claro, que esse conhecimento científico ele tem um caráter anticlerical, né? Então, é importante a gente analisar esse processo, né? E, claro, que neste é um momento de uma crise estrutural econômica, política, social, de miséria crescente na França, e o fato da França ter apoiado a independência das 13 colônias, inclusive financiado a luta de independência das 13 colônias, é um dos motivos dessa crise estrutural pela qual a França estava vivenciando. Então, esse momento pré-revolucionário, né, que leva, pelas pressões, pela crise profunda existente, à convocação, eleição e a composição dos Estados Gerais, né? Esses Estados Gerais se instalam, né? E os Estados Gerais, vocês sabem, são 3 estados. O primeiro estado é a igreja, o segundo a nobreza e o terceiro o povo, né? Eles chamavam o povo, né? E cada estado desse tinha direito a um voto, né? Então, claro, que as reivindicações do terceiro estado esbarravam inevitavelmente no interesse dos dois. Então, o terceiro estado sempre perdia. Só que, por esse processo de crise como um conjunto, não é, começa a haver o que? Uma disenção, não é? Uma disenção, começa a haver um esfacelamento do primeiro e do segundo estado, não é? Que, ao instalar esses estados gerais, as discussões, os debates, a resistência do primeiro e do segundo estado leva o quê? Leva à queda da Bastilha. Alguns historiadores dizem que ali é o momento da Revolução Burguesa na França, mas temos que entender o antecedente, não é? Um terceiro momento, a queda da Bastilha, que é em julho de 1789, e permite a irrupção, o surgimento das classes populares no processo histórico, não é? E é fundamental essa irrupção, essa participação, não é? Que leva o quê? A formação, a composição de um sistema monárquico constitucional, que é em setembro de 1791 que há a aprovação de uma Constituição, não é? O quarto compreende o período entre a Assembleia e a Convenção Nacional, sobre essa monarquia constitucional, em setembro de 1791, denominado o momento dos girondinos, que eram setores conservadores da burguesia e da nobreza, que formavam um partido, não é? Um partido denominado os girondinos. E, claro, que nesse processo de crise, a tentativa do rei de fugir, não é? Os nobres estavam fugindo da França, e o rei tenta fugir da França e é pego, cercado pela população, aí a importante presença e participação popular, como vai ter nos outros processos também das revoluções e contra-revoluções na França, o leva a Paris novamente, né? E isso que permite a ascensão dos jacobinos.
o rei é guilhotinado, a família real é guilhotinada, não é? E é proclamada a Primeira República. Esse é um elemento de grande importância, é a ideia da república. E não é qualquer república, é uma república que tenha conteúdo e caráter social. Não é? Um sexto momento, que é devido ao esforço de guerra dirigido e coordenado pelos jacobinos, morre grande parte dos jacobinos. Outros, inclusive, por se envolverem em processo de corrupção, são guilhotinados, né? Como Danton, por exemplo, famoso. Não é? Mas o que? Morrem os melhores filhos da França, morrem na frente de batalha para defender a França contra os exércitos monarquistas e conservadores, absolutistas. Não é? Aí permite o quê? Uma contra-revolução chamada Termidoriana, que vai de julho de 1794 a novembro de 1799. Aí veja um outro momento interessante e importante na França, não é? Que inicia-se com um golpe de Estado do 18 de Brumário, não é? de Bonaparte, e que se estabelece um consulado. O consulado, depois, por um golpe, o próprio Napoleão, se transforma em Primeiro Império, conhecido na história como Império Napoleônico, que vai de dezembro de 1799 a abril de 1814, depois ele volta de novo e termina em junho de 1815, e a reação dos absolutistas, os monarcas absolutistas, passam a dominar a Europa como um todo. Né? E o oitavo período, que começa em 1814 e 15, ele vai até 1848. E esse pode ser dividido em dois períodos. Um que vai até 1930, né, quando há uma tentativa de restabelecimento do absolutismo, há um golpe que também alguns chamam de Revolução de 1830, não é? Que, no fundamental, é um golpe de Estado, que leva ao poder Luís Felipe, que é considerado chamado de rei burguês, que governa até 1848. Uma curiosidade, ele é chamado rei burguês porque ele não usava a coroa real, ele usava a cartola, porque ele era ligado aos setores bancários, muito rico, né? Era um banqueiro, era um rei aburguesado, que vai até 1848. O nono período, desse período da restauração, que vai até 1848, e 1848, sim, aí há um processo revolucionário, né, onde se proclama a Segunda República. Essa Segunda República e o vazio de poder que se cria permite o surgimento do proletariado com sua identidade própria, não é, na luta política. Já não era mais aqueles que estavam dirigindo o populacho que leva à queda da Bastilha, não era aqueles que iam para as ruas manifestar-se reivindicando alimentação, melhores condições de existência. Em 1848, chamado por Hobsbawm, a Primavera dos Povos, surge o proletariado com identidade própria. Claro que muito tênue, muito inicial, mas é um fato marcante. Né? Só que esse vazio de poder permite que Luís Bonaparte dê um novo golpe de Estado, também denominado 18 de Brumário, que proclama o Segundo Império, em final de 1851 e 1852. O décimo período, que é o período do Segundo Império, que vai de 1851 52 até 1870, quando a França aventura-se a declarar guerra contra a Prússia. Estava unificando os estados prussianos, que vai redundar na Alemanha, não é? Declara guerra à Prússia. E se acreditava que a França tinha um exército grandioso e era um exército invencível, e que em pouco tempo já derrotaria as tropas prussianas. Não é? E essa guerra leva à derrota do Segundo Império das tropas napoleônicas. E aqui, falando sobre isso, eu lembrei, né, da Guerra das Malvinas. Né? A Guerra das Malvinas, a ditadura argentina achando que poderia unificar a nação para apoiar aqueles gorilas, aqueles genocidas que ocupavam o poder,
declara, invade e ocupa as Malvinas com a Inglaterra. Né? Para as tropas inglesas é um passeio. Né? E agora, recentemente, aqui no Brasil, né? No Brasil, alguns falavam, né, de invadir a Venezuela. Né? Quer dizer, um governo de genocida, né, que pratica uma política de darwinismo social, e ameaçando invadir a Venezuela. Né? Seria uma repetição da Guerra Franco-Prussiana, claro, com as suas dimensões, com as suas condições históricas, e da chamada Guerra das Malvinas, né? Porque o Exército Brasileiro, até o momento, não tem condições de enfrentar as Forças Armadas, né, venezuelanas. Né? E um 10º período, que é o Segundo Império Napoleônico, né, que eu disse para vocês, que vai até setembro de 1870. Né? E aí, esse período de 1870, né, que Marx vai apontar aqui, nesse momento, né, não, desculpa aqui, é o 11º, que é o momento da Comuna de Paris, 1871, que é 18 de março a 28 de maio. Tem alguns que levantam até 29, porque ainda houve um resistente que ainda trocava tiro com as tropas legalistas no dia 29, que é a primeira experiência de governo popular socialista. Né? E o 12º aqui, nesse processo da Revolução e Contra-Revolução Burguesa, né, é o que eu diria para vocês, que é o 12º período, que após a derrota da Comuna, alguns anos depois, poucos anos depois, consolida-se a Terceira República, sob a direção republicana, encerrando o longo processo de revolução e contra-revolução burguesa na França. Né? E a Comuna de Paris, em 1871, é motivo de uma obra importantíssima que eu indicaria para vocês lerem e relerem, né? Que chama A Guerra Civil na França, redigida por Marx, atendendo a uma solicitação da Primeira Internacional, da Associação Internacional dos Trabalhadores, que tinha sido fundada em 1864 em Londres. Né? E, principalmente, ao ler essa obra, leia com muita atenção a introdução de Engels, que é escrita em 18 de março de 1891, né? A propósito dos 20 anos da Comuna, que é brilhante também, que há uma autocrítica ali do que se acreditava que seria possível a revolução proletária, não é? Naquele momento. Não é? E, posteriormente, analisando melhor, e hoje a gente, com mais informações e mais capacidade de análise, nós vemos que, de fato, o proletariado, em 1871, tomou o céu de assalto. Marx, nessa guerra civil, ele tenta tomar, mas hoje, buscando aprender com as lições dos ensinamentos, nós dizemos que, do ponto de vista teórico, das formulações do processo histórico, de fato, o proletariado, em 1871, na Comuna, tomou o céu de assalto.